Boa tarde, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Contas Certas e para este vídeo venho aqui mostrar um assunto que, pronto, ultimamente tem sido bastante discutido, obviamente com um grande impacto, principalmente depois do que vimos, pronto, depois do presidente Zelensky ter ido à sala oval falar com o Trump e o vice-presidente. E viu-se aqui uma posição bastante diferente dos Estados Unidos, se bem que já tínhamos visto, portanto, já com os seus vizinhos, se bem que a sua posição sempre foi mais ou menos esta, portanto, de certa forma, não seria uma novidade para muita gente, mas nunca pensei que fosse esta a maneira. Portanto, venho aqui trazer este vídeo porque lá está. Vai-se ver realmente o primeiro impacto, se realmente vai haver já nesta segunda-feira com a abertura dos mercados. Vamos ver qual é o seu sentimento. Obviamente que isto aqui acho que tem mais em conta os investidores europeus, que muita gente depois de ver, e também temos de ter em conta que o mandato são de 4 anos, muita gente repensou sobre a sua estratégia ou chegou mesmo a liquidar as suas posições em última instância porque achou que seria, a ideia que a pessoa tinha e que fazia sentido. É o que eu digo, desde que faça sentido para vocês, é o mais importante. Se é correto ou não é correto, logo veremos, só o futuro lá está. Ninguém sabe. Portanto, quanto à minha posição, simplesmente não querendo aqui misturar muita política, fiquei bastante desiludido e bastante triste com aquelas declarações. Acho que foram, tanto pela parte dos jornalistas como da parte deles, acho que foi muito, muito triste. Mas também não quero aqui falar muito sobre esse assunto, porque lá está, todas as pessoas são diferentes, têm uma opinião diferente, mas só quero aqui salientar que foi bastante triste, tendo em conta, estamos aqui a falar de países democráticos, países com pessoas, prontos, moralmente e eticamente muito inteligentes, não é? Como principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Obviamente também temos em outras partes do mundo, obviamente, outras nacionalidades, ainda bem. Mas pronto, vamos ver. Também se quiserem deixar a vossa opinião quanto a isto, se realmente vocês estão a repensar a vossa estratégia. Eu quanto à minha estratégia, sinceramente não sei. Ainda estou aqui a pensar, mas se olharmos aqui para o meu portfólio, de facto o meu portfólio está muito, portanto, virado mesmo para o mercado dos Estados Unidos, bem que tem aqui algumas posições na Europa, como eu já tinha investido anteriormente, mas lá está, para o investidor de dividendos, algumas empresas europeias acabam por não ser muito apelativas, não pelo dividend yield, mas pelo pagamento ser uma vez por ano ou 2 vezes por ano, que acaba por prontos, o facto de termos dinheiro disponível, prontos, não é? Ou de forma mensal ou trimestral, acaba por ser mais fácil movimentar dinheiro e também, portanto, fazer aquele efeito de juro composto. Portanto, eu espero que este lucro, sinceramente acredito que no pior dos cenários pode diluir todo. Obviamente não vai ser só na segunda-feira, acho que isto aqui vai ser uma luta ao longo desses 4 anos. E pronto, vamos ver agora, sinceramente, o que é que isto vai correr. Para já, penso eu que mantenho a minha estratégia, mantenho na mesma investir na Realty Income, porque também a Realty Income também tem o seu portfólio também virado para a Europa, o que também é um ponto bastante a favor. Enquanto a ARCC também é outra empresa que invisto regularmente, também para quem viu pronto, o meu vídeo, para quem conhece qual é os meus objetivos para 2025. E depois surge aqui a terceira empresa, que é a Ritmo, que é um MREIT, e que também irei continuar a investir. Pronto, é o que é. Agora, tendo em conta a performance de algumas empresas que me podem ver aqui, acredito que pode baixar e muito. Quanto à parte dos ETFs que eu tenho em Interactive Broker, que é no GEPQ e na JP, em que um replica o Nasdaq 100 e outro SP500, acredito que vão ter uma forte queda já na segunda-feira, em princípio. Por isso, a minha estratégia vai se manter e irei reforçar estas posições, mas acredito que irei perder algum dinheiro, mas é o que é.
Portanto, agora vamos falar desta rúbrica que será este assunto mesmo, como é que nós iremos responder da melhor forma a uma situação destas. Portanto, deve mesmo estar a investir na Bolsa de Valores agora. A história oferece uma resposta clara. Portanto, temos que falar também, no fundo, o que é que podemos aprender. Podemos aprender com alguns momentos do passado, e é mesmo isso que eu vos posso mostrar, porque eu não posso prever nada, mas sim mostrar o que aconteceu no passado e como nós podemos aprender com ele. Portanto, alguns pontos que eu quero aqui destacar é que o mercado bolsista pode ser um dos meios mais eficazes para construir riqueza a longo prazo, obviamente que nos Estados Unidos é mais, não é? Porque eles também têm outros tipos de planos em que, principalmente falando de Portugal, nós não temos, infelizmente, ou pelo menos não são tão benéficos fiscalmente, mas pronto, é o que é. Nós aqui estamos mais salvaguardados por causa da Segurança Social, para a reforma, mas acredito que podemos ter outro meio, mas pronto. No entanto, devido à volatilidade e às incertezas económicas, muitos investidores questionam-se se é agora o momento certo para investir. A história do mercado oferece lições importantes sobre como lidar com um período de incerteza e volatilidade. É este ponto também que eu vos quero oferecer alguns insights. E, por último, este estudo analisa as tendências do mercado, os erros comuns dos investidores e as estratégias mais eficazes para investir durante momentos de turbulência. Portanto, é mesmo isto que eu quero aqui aproveitar. Quero aproveitar o facto de, lá está, é o que eu digo, por a empresa estar a um preço historicamente baixo também não quer dizer que seja uma grande oportunidade de compra, porque também, é o que eu digo, pode realmente a empresa estar a passar mesmo mal, e não são só os efeitos macroeconómicos que estão a afetar, mas sim também em termos de receita. Portanto, também temos que ter cuidado se realmente quando a empresa está assim a um preço muito apelativo, pode nos sair, portanto a nossa aposta pode ser um bocado lá. Também, portanto, é preciso estudar bem e investir acima de tudo com consciência. Se não quiserem, há obviamente instrumentos neste caso ETFs, em que agrega um maior número de empresas em que conseguem mitigar esse risco e em princípio não conseguem perder tanto dinheiro. Portanto, tentem sempre jogar da maneira mais segura para vocês, porque no fundo é o vosso próprio dinheiro em que estão a colocar. Agora, falando aqui nos pontos-chave, também podemos colocar aqui o forecast. Lá está este forecast que foi para 2025, em que se previa um aumento aqui no SP500 no retorno, entre os 10% e os 20%. Eu sinceramente acho que depende muito, não é? Porque há aqui muitas perguntas que ainda merecem bastantes respostas, não é? Mas vamos ver, pode ser que seja possível, pode ser que não, lá está, não sei. Mas pronto, neste caso foram aqui em termos de rentabilidade, ou portanto também, é o que eu digo, não foi só um mar de rosas, também houveram anos em que o SP500 teve uma rentabilidade negativa e que de certa forma suscitou aqui uma oportunidade para as pessoas reforçarem a posição para diminuir o preço médio, mas pronto. Agora, sentimento dos investidores. A maioria dos investidores nos Estados Unidos sente-se apreensiva em relação ao mercado bolsista. Eu penso que não é só, obviamente, é o que é. O receio de uma recessão e de novas quedas na bolsa tem levado alguns investidores a vender posições ou surpreender investimentos, ou suspender investimentos. Eu pessoalmente, lá está, eu investi na semana passada e pessoalmente se tivesse ouvido, neste caso, se a entrevista fosse antes, eu sinceramente esperava pela entrevista antes de investir, mas lá está, não estive muito atento, nunca pensei que tivesse este grande impacto, lá está, passou um bocadinho ao lado, portanto, na minha opinião, devia ter esperado pelo meeting e depois sim tirar as minhas ilações e investir após, porque lá está, poderia surgir aqui uma oportunidade de investimento, lá está, mas vamos ver. Em termos de crescimento recente do mercado, apesar das preocupações, o SP500 valorizou cerca de 67% desde que entrou em mercado bull em outubro de 2022. O crescimento foi impulsionado pelo aumento do consumo e pelo crescimento consistente dos lucros das empresas. A incerteza obviamente persiste, muitos investidores temem uma possível reviravolta negativa no mercado. O pessimismo atingiu um dos níveis mais elevados dos últimos 12 meses, segundo os inquéritos da Associação Americana de Investidores Individuais. Portanto, é o que é.
Agora, tem aqui sobre o IMF, no fundo, a taxa de inflação, no fundo, aqui serve como um forecast que se previa desde 2022, em que se atingiu aqui a taxa de inflação bastante alta, mas como nós poderemos ver, ela já tem vindo a cair, o que de certa forma é bastante bom. Eu penso que em Portugal a taxa de inflação para o ano 2024 pensou que foi 2,4%. Portanto, isso é o que eu espero ter de aumento salarial ou um instrumento que me pague sempre mais que a taxa de inflação para não perder muito poder de compra. Inflação de Portugal 2024 2,4%. No fundo é uma como é que eu ia dizer? Isto é uma média, não é? Porque há certos setores que isto não foi só 2,4%, mas pronto, é o que é. Agora, continuando. A inflação e política monetária. A inflação registrou um aumento inesperado este ano, o que levou a especulações sobre aumentos adicionais das taxas de juros. As taxas de juros mais elevadas tornam o custo de créditos mais elevado, o que pode afetar o crescimento económico e os lucros das empresas. Isto, no fundo, obviamente, para quem investe, não quer dizer que toda a gente tenha uma habitação ou créditos pessoais, mas penso eu que a maioria, pelo menos, tem uma ideia e que também, obviamente, que tem, não é? E que sabe realmente o quanto isto é prejudicial para uma pessoa, as taxas de juros. Mas pronto. Falando aqui do sentimento negativo dos investidores, apenas 19% dos investidores norte-americanos acreditam que o mercado terá um desempenho positivo nos próximos 6 meses. Portanto, estamos aqui a falar de uma grande minoria. Eu, por acaso, também tenho que admitir que não me parece que vai também ter um desempenho positivo. Também dá para ver, por exemplo, a Berkshire Hathaway, que tem uma grande reserva de dinheiro e não é por acaso, não é? O receio de uma possível recessão está a fazer com que muitos investidores hesitem em continuar a investir, porque, de facto, o que é que as pessoas optam por fazer? Muita gente opta por vender os ativos e colocar em instrumentos mais seguros. Lá está, não podemos criticar quanto a isso. Obviamente que a rentabilidade não é tão superior, no entanto, é o nosso próprio dinheiro e compete a nós investirmos da melhor forma. Agora, em termos de impacto nas decisões de investimentos, o receio pode levar os investidores a vender na pior altura, e é aqui que nós temos que ter, quando nós vendemos uma posição, temos que, lá está, temos que pensar bem, não por impulso, não porque as pessoas estão aqui, é esta situação, aquela questão da reunião que houve. Depois da posição tomada pelos Estados Unidos, se eles mereciam que vendêssemos as posições todas, opá, mereciam. Mas é assim, obviamente que essa pessoa como o Presidente dos Estados Unidos representa a população, obviamente, foi nomeado pela maioria, logo representa o povo americano. Pronto, a maioria, não quer dizer todo. Obviamente que por um pagam todos, que mereciam que, principalmente os europeus, depois da posição tomada, e tanto os europeus como os canadianos, e os mexicanos, depois daquele, o Golfo do México, não faz sentido. Tirássemos ativos ou os investimentos de lá, mereciam. Agora é assim, as empresas têm a sua própria política, também não têm culpa obviamente que não quer dizer que a sua opinião esteja alinhada com o Presidente, mas o que é certo é que a sua sede é nos Estados Unidos e que é o que é. Mas pronto. Vamos ver. Agora, impacto nas decisões de investimento. Portanto, perdendo oportunidades de valorização futura. Portanto, é aqui que é preciso ter cuidado. Não quer dizer que seja errado vender, mas também não é preciso fazer o tal panic sell. Quem tenta prever os momentos de subida e descida do mercado corre o risco de cometer erros e perder rendimento a longo prazo. Portanto, eu também penso a longo prazo, já tenho noção, pronto, já me estou a preparar psicologicamente para estes 4 anos, pronto, que vão ser difíceis, não há como negar. Obviamente que também vou cada vez investir em empresas europeias, como é óbvio. Não vai ser para já, mas sim para o futuro.
Mas pronto, é o que é. Eu também sempre disse que nunca gostava de investir no SP500, diretamente daí a gostar sempre de investir no MCCI World, que no fundo, obviamente que acaba por ser a mesma coisa, mas não é. Obviamente que aqui só temos 60% alocados em ações americanas e os restantes na Europa e também outros países emergentes. Portanto, é o que é. Mas pronto, vamos ver. E depois, quem tenta, pronto, isto lá está, eu próprio já vos disse, para quem me acompanha, eu nunca acerto. Às vezes acerto, outras vezes erro, portanto, é o que é. Tentar prever o mercado é arriscado. É impossível prever o futuro do mercado, é o que eu digo, nós só conseguimos aprender com o passado, portanto, só conseguimos analisar com os erros do passado, obviamente também com a situação do presente, mas o futuro é muito incerto. Portanto, também temos aqui um exemplo do bear market since a Segunda Guerra Mundial, portanto, temos aqui também alguns marcos bastante em termos de rentabilidade negativa, em que em 1946, 48, 56, pronto, o mais recente aqui em 2000 e 2007, em que houve aqui mesmo quedas bastante grandes, que até chegou a atingir os menos 60%. Eu não acredito, é assim, que estamos cada vez mais perto da Terceira Guerra Mundial, não digo que não, mas vamos ver. Sinceramente não sei, é uma pergunta muito difícil de responder. Não estamos perto, não estamos longe, estamos no intermédio, mas não sei, sinceramente, porque isto aqui está muito. Não sei, sinceramente, não sei. E sinceramente, esta dúvida também causa-me confusão e preocupação. Mas pronto, também não quero ser pessimista, também não quero ser também muito pessimista, mas também não quero pronto, pintar um cenário muito bonito, porque não é. Mas pronto, vamos ver. É impossível prever o futuro do mercado. Os movimentos do mercado são influenciados por inúmeros fatores, incluindo acontecimentos económicos, políticos e decisões empresariais. Portanto, é no fundo o que acabou por acontecer. Mesmo os especialistas não conseguem prever com precisão quando ocorrerá uma correção ou uma recuperação. O risco de sair na altura errada. Se um investidor vender todas as suas ações antes de uma queda e o mercado continuar a subir, perderá uma parte significativa dos ganhos. Muitos dos melhores dias do mercado ocorrem após quedas abruptas e estar fora do mercado nesses momentos pode reduzir os retornos a longo prazo. Foi aqui um bocadinho que me aconteceu com o Banco Inter, em que na altura, obviamente que o Banco Inter não quer dizer que não estava numa situação de queda, pronto, teve ali o setor bancário, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, esteve bastante fragilizado e eu investi nessa altura. Obviamente que o Banco Inter também, por si só, não foi só esse aspecto, também foi o facto de terem apresentado cada vez resultados mais sólidos, assim como todos os bancos espanhóis, como por exemplo Santander, também os seus buybacks em termos de ações. Mas realmente foi aqui uma grande oportunidade de compra e que no fundo depois refletiu-se aqui neste retorno. Não quer dizer que isto se vai manter no futuro, mas para já no presente sim estou a ter um retorno bastante positivo. O mesmo passou-se aqui com este banco francês, com o crédito também com um retorno bastante grande. E também ambos podemos verificar que são empresas sediadas na Europa, portanto podemos ver que, de certa forma, há empresas europeias que valem a pena investir e não só as americanas. Pronto, também é um exemplo prático. Agora, também não seria errado, da minha parte, por exemplo, estou aqui a ter a Altria. A Altria neste momento ocupa 20% de portfólio. Não seria uma péssima ideia até reduzir a minha exposição a esta empresa. Vender, por exemplo, 2.000 euros e investir noutra empresa. Não seria uma má decisão. Atenção, não seria uma má decisão também. Mas pronto. Agora, o risco de sair na altura errada. Se o investidor vender todas antes da queda continuar a subir, perder exatamente, muitos dos melhores dias ocorrem. Ok, pronto, já foi dito. Agora, falando aqui de um exemplo de um erro comum. Os investidores que venderam ações no início da pandemia de 2020, esperando uma grande recessão, perderam a rápida recuperação que se surgiu. Em poucos meses, o SP500 atingiu novos máximos históricos, recompensando aqueles que mantiveram os seus investimentos. Portanto, não quer dizer que por guardar as empresas, ou guardar as ações ou ETFs numa altura má seja um bom princípio, porque eu também digo que tem tudo de ser fundamentado, porque realmente há empresas que vão cair
e que não vão parar até chegar ao zero. Atenção, também não nos podemos esquecer disso. Mas realmente, no que toca aqui o SP500, também temos que olhar para o panorama. Acho que, na minha opinião, quem investe no SP500 não investe para um ano ou dois, investe para no mínimo 5, 10, 15 anos. Portanto, sabe perfeitamente que a performance não é uma performance média, obviamente. Quando se fala daqueles 10%, é média, porque há anos que sobe mais, outros sobe menos. E não podemos esperar também que investindo nisso vamos ter logo 10% dos anos de valorização. Portanto, também é preciso ter um bocado de consciência. Mas pronto. Agora, a história mostra que os investidores consistentes são recompensados e é aqui que também, a partir deste gráfico, dá para verificar aqui um intervalo de 2008 a 2018. O mercado já ultrapassou múltiplas crises. É o que eu digo, manda até de 4 anos. Obviamente também pode ser outros 4. Nunca se sabe, mas portanto também não quero dizer que vá mudar, mas lá está. Vamos ver. Mas podemos falar aqui na crise financeira de 2008 a 2009, também a crise do dot-com de 2000 a 2002, também a pandemia de 2020 e quedas temporárias provocadas por crises geopolíticas, inflação e recessões. O exemplo prático, o investidor comprou um fundo de índice SP500 em janeiro de 2008, no início da crise financeira, viu o mercado desvalorizar fortemente, aqui. No curto prazo parecia um mau investimento, mas ao manter o investimento até 2018, aqui, obteve um retorno superior a 82%. Portanto, por outro lado, um investidor que esperou até 2014 para entrar no mercado perdeu uma grande oportunidade de recuperação e obteve apenas 45% de retorno até 2018. Conclusão. É que o DCA que entra aqui, que é magnífico, que é investir regularmente e manter os investimentos durante períodos difíceis pode gerar retornos muito superiores a longo prazo. Portanto, lá está, eu também não sei se vou aproveitar, se realmente surgir algumas empresas a um bom preço, não sei até que ponto é que vou manter esta estratégia que tenho, porque eu também já fiz isso com a Pfizer. Não quer dizer que seja uma boa aposta, só vou ver isso já no futuro, não é? Se realmente a Pfizer superar o dinheiro que eu investi, não é? Neste caso, ter lucros, o que para já não acontece. Portanto, vamos ver. Continuando aqui, mais notícias podem ser oportunidades. Os mercados recuperam sempre a longo prazo. A Bolsa de Valores já enfrentou múltiplas crises, mas historicamente sempre regressou a novos máximos. A estratégia de Warren Buffett, em 2028, Warren Buffett escreveu um artigo no New York Times a encorajar os investidores a comprarem ações enquanto os preços estavam baixos, defendeu que as crises oferecem oportunidades únicas para comprar ações de empresas sólidas a preços reduzidos, e é aqui que eu também quero aproveitar neste ano 2024 e também aqui oportunidades durante as crises. Portanto, eu sinceramente eu acho que o meu objetivo de investir no ARCC, na Realty Income e na Ritmo, sinceramente não sei até que ponto é que já para o próximo mês vão manter, mas pronto, vamos ver. Oportunidades durante as crises. Durante as quedas do mercado é possível adquirir ações de empresas lucrativas a preços de desconto. E também comprar quando todos estão pessimistas pode ser uma das formas mais eficazes de construir riqueza a longo prazo. E agora é aqui uma parte que eu queria vos mostrar, talvez uma das partes mais importantes que eu queria destacar, que é como gerir a volatilidade do mercado. Primeiro, manter uma estratégia consistente. Investir regularmente, independentemente das condições de mercado, reduz o impacto da volatilidade. Não tomar decisões baseadas no medo. Os investidores que vendem ações durante quedas perdem frequentemente a recuperação que se segue e também aproveitar as quedas para reforçar posições. Durante as correções, os preços das ações são mais baixos, oferecendo oportunidades para comprar bons ativos a preços reduzidos. Ter um horizonte de longo prazo, eu acho que o quarto ponto também é bastante importante, se calhar mais importante do que todos os outros, que é, assim, na minha opinião, os mais importantes talvez seja o ponto 1, o ponto 4 e o ponto 5, que é ter um horizonte de longo prazo. O mercado pode ser imprevisível no curto prazo, mas historicamente cresce a longo prazo. E o ponto 5, que na minha opinião até pode ser mais importante que o 4, tão importante como o 4, que é diversificar os investimentos. Uma carteira diversificada reduz o risco e melhora a estabilidade dos retornos. Pronto, eu acho que isto é bastante importante e na minha opinião, têm que olhar para estes pontos com bastante cuidado e com bastante atenção também, porque
erros podem ser tomados. Conclusão, o que devemos aprender? Primeiro, o mercado pode ser volátil, mas a história mostra que recupera sempre. Segundo, os investidores que continuam a investir de forma consistente a longo prazo tendem a obter retornos superiores, como já vimos anteriormente. Terceiro, evitar o mercado devido ao medo pode significar perder oportunidades de crescimento. E quarto, grandes investidores como Warren Buffett defendem a importância de investir em momentos de crise. Quinto, uma estratégia disciplinada e a longo prazo é a melhor forma de construir riqueza através do mercado bolsista. E aqui, para vos deixar uma mensagem final, o melhor momento para investir foi há 20 anos, o segundo melhor momento é agora. Em vez de tentar prever o futuro do mercado, foque-se em investir regularmente e manter os seus investimentos a longo prazo. E no fundo foi isso que eu investi. Obviamente que poderia ter tomado uma decisão mais ponderada, mais inteligente, poderia ter esperado para também jogar um bocadinho com o mercado, mas lá está. Também não foi uma quantidade muito abrupta de dinheiro, não é? Foi mais ou menos 200 euros em cada posição, não é que seja... Obviamente que é muito dinheiro, mas no panorama geral não é assim muito. E, no fundo, tenho aqui as referências de onde eu retirei esta informação para quem quiser, no fundo, ter curiosidade e ver alguns dados com mais cuidado, ou então fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre alguma informação que eu partilhei convosco. E era esta mensagem que eu gostava de partilhar convosco. Esta série lá está, já vou colocá-la no Patreon para quem quiser depois ler com mais calma, com mais atenção. Também já sabem, podem me seguir nas redes sociais, depois tem aqui o QR Code se quiserem fazer alguma doação, que neste caso está em vigor uma causa social. Portanto, já sabem da minha... espero que tenham um excelente domingo, que descansem bem. Para quem está a trabalhar, força. Para quem não está, assim como eu, aproveitem para estar com as pessoas que vocês mais gostam, com a vossa família, e que é o mais importante. Aproveitem cada dia, cada minuto, porque nunca sabemos, temos que aproveitar o presente, porque o futuro é sempre incerto. Portanto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até à próxima.